Fala aí, galerinha, tudo certo? Do nível 1, belezinha? Vamos continuar então com nossas aulas e hoje a gente entra num novo assunto, né? Para o nível 1 encerramos ali então, portanto, a atividade teórica sobre as alturas. Lembra que são 4 propriedades físicas do som: altura, duração, intensidade e timbre. Nós falamos aí do início das notações sobre altura, que foi pentagrama, foi claves, depois a gente falou da escala, falamos do cálculo, alguns cálculos que envolvem a escala, como tom e semitom, e do uso de acidentes, né? Falamos disso aí a princípio. Vamos dar continuidade nesse assunto de altura somente no nível 2. Portanto, aqui no nível 1 agora a gente começa a trabalhar também com notações relacionadas à duração. A gente já viu um pouco disso, né? Principalmente do ponto de vista da ideia do pulso, do tempo, do andamento, como que configura isso, né? A questão ali da pulsação, a gente falou bastante disso, é bem importante que você tenha esses conceitos antes de fazer essa aula aqui para ficar mais claro, tá bom? Então a gente vai entrar agora definitivamente aí nas notações que são importantíssimas para você trabalhar com a parte da duração na música, né? Lembrando que a duração é a propriedade física do som que vai trazer para a gente a ideia dos ritmos, por exemplo, de compasso e assim por diante, tá bom? E começa aqui. Então vamos lá. Falaremos hoje então de figuras rítmicas, que é essa primeira forma de notar as durações, tá bom? Então vamos lá, para que serve o que são, né, as figuras rítmicas? Tem várias coisas para serem ditas aí, são importantes que você conheça bem, tá? Então, assim, como o próprio nome diz, figuras. Então, o que quer dizer figuras? São desenhos, são símbolos, tá? E essas figuras, esses desenhos, esses símbolos, eles estão relacionados ao ritmo, né? Por isso que chama figuras rítmicas. E o que é o ritmo na música? O ritmo na música é uma configuração de duração do som, por isso que está relacionado à duração, ou seja, quando eu tenho um som que dura 2 tempos, depois logo em sequência eu tenho um que dura 2, depois na sequência ainda eu tenho um outro som que dura 1 tempo e assim por diante, a gente vai configurando nessa sequência de sons o que a gente chama de ritmo na música, tá bom? É bem importante aí que você agora que está estudando música não faça a confusão que todo mundo faz, confunde ritmo com gênero musical, que é muito comum as pessoas aí no dia a dia falarem assim, né? Ah, o ritmo do samba, o ritmo do baião, ou o ritmo do rock, né? Isso é gênero, tá certo? Existe ritmo dentro desses gêneros, por isso que é comum dizer ritmo. Mas o ritmo, no caso aí, não está querendo dizer exatamente o gênero, tá bom? Ritmo, então, é uma coisa bem simples. Todos os gêneros têm ritmo, assim como todas as músicas têm ritmo. Né? Sem ritmo não tem música, que é a duração, então, dessa nota, tá bom? Desse som. Então, o que acontece? A gente já viu então que eu tenho lá, para controlar essas durações, para dar medida para ela, ordem, a gente viu a história da pulsação. Que dentro da pulsação eu tenho o tempo, o pulso e o andamento. E o tempo é determinante, porque a ideia do tempo, que é a nossa unidade de medida, ou seja, é a nossa referência de duração. Eu tenho um tempo, eu posso ter 2 tempos, né? Como é uma unidade, eu posso ter 2 unidades, eu vou fazer um som de 2 tempos. Posso ter 4 unidades dessa medida, que vai fazer um som de 4 tempos, e assim por diante. Então, aqui tem um gráficozinho que ajuda a gente a lembrar como isso aqui funciona, né? Ó, aqui. Então, temos aqui... Dá uma olhadinha aqui. Lembra que eu usei lá nas outras aulas que eu fiz esses traços verticais aqui como uma ideia de pulsação, tá vendo? E o espaço que eu tenho entre um pulso e outro, como eu expliquei, é o que a gente chama definitivamente, é o que a gente chama de tempo. Esse espaço aí, tá? Então aqui no gráfico, a gente pode observar bem que eu tenho um som que começa aqui, ó, e ele vem passando por vários desses tempos e chega aqui e termina. E esse som esse gráfico aí, né? Ele dá pra gente a ideia da duração de 4 tempos, ó. Por quê? Ele pega esse tempo aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Perceba que são 4, ó. 1, 2, 3, 4. Ainda tem muita gente que pensa nessa questão, dura 4 tempos, a pessoa pensa no pulso, né? Lembra, não, a gente não pensa no pulso. O pulso é só a marca, o início, o início, só marca o início e o fim da duração. A duração em si mesma é o espaço, que é o que a gente chama de tempo.
Então você tem que contar o espaço, ó. Aqui tem um, daqui para aqui tem mais um, que é dois, daqui para cá tem o terceiro, e daqui até aqui tem o quarto, tá certo? Então, essa duração aqui, que começou aqui e terminou aqui, durou 4 tempos. E aqui eu tenho uma outra duração de 4 tempos, e assim por diante. Então, essa pulsação é a nossa régua, lembra disso, né? E conforme eu configuro essa duração em cima, esse som que está durando, regido, ou marcado, ou medido por essa régua, é o que a gente consegue configurar a exatidão das durações das notas, tá? Então, eu posso ter sons de 4 tempos, sons de 2 tempos, som de 1 tempo, de meio, de 1/4, qualquer medida possível a gente pode controlar com isso aí. E é um trabalho, logicamente, é isso que nós vamos fazer durante o curso todo, aprender a controlar essas durações. Aí o solfejo nos ajuda, tá? Mas a gente vai isso aos poucos. Nós estamos na aula de solfejo, estamos na aula de teoria. Então, é bem importante você entender que existem essas possibilidades todas de duração. Portanto, esses gráficos aqui não são os gráficos que aparecem na partitura. Quando você pega uma partitura musical, não são esses desenhos. Os desenhos que aparecem são desenhos que a gente chama de figuras rítmicas, que são essas aqui, ó. Olha elas aqui, tá certo? Essa bolinha aberta aqui, essa bolinha aberta com um tracinho, bolinha fechada com tracinho, uma bolinha fechada, tracinho e um rabinho, tá certo? Todos esses desenhos, esses símbolos, né? Lembre disso, que notação musical são desenhos, são gráficos. Eles foram criados há muito tempo atrás já. Eles já foram criados existem sei lá, mais de 800 anos. Alguns até mais do que 800 anos, tá bom? E eles têm aí, ó, bem importante você entender que existem algumas considerações a serem feitas aí, tá bom? Então nós vamos falar da seguinte coisa primeiro, os nomes. Você tem que, como estudante de música, quando a gente fala de figuras rítmicas, qual é o conhecimento que você precisa saber? Tem que saber que elas são as figuras, ou seja, os desenhos que representam as durações. E que esses desenhos têm nomes, tá bom? Então, nomes e desenhos, né? Então, vamos fazer a relação deles e falar algumas coisas importantes? Perceba o seguinte, ó. Essa bolinha aberta tem o nome de semibreve. É o nome dela. Portanto, a próxima figura, que é uma bolinha aberta e um tracinho, chama mínima. Tá? E na sequência dela, ainda, existe a bolinha que era aberta, a gente pode pensar assim, existe uma bolinha aberta, e aí quando colocou um traço nessa bolinha aberta, esse desenho já mudou, já virou outra figura. Mas ele é bem parecido com o anterior, né? Então a bolinha aberta, aí a bolinha aberta recebe um tracinho, já muda o nome para mínima. Aí essa bolinha que era aberta com um tracinho fechou, né? Ela ficou pintadinha. Então ela pintadinha, ela já vira outro nome, semínima. Olha o nome dela. E aqui nós temos então, portanto, na sequência, essa bolinha aberta com tracinho recebe um rabinho lá na ponta, tá vendo esse rabinho? E aí o nome dela ficou colcheia. Eu já vou explicar, inclusive, uma lógica que tem nos nomes. E aí, perceba que isso é gradativo, isso vai sendo agregado em cada figura, a cada passo vai sendo agregado um novo desenho, uma nova informação gráfica. Então, depois essa que era uma bolinha, tracinho, rabinho, virou bolinha, tracinho e 2 rabinhos. Depois virou bolinha, tracinho e 3 rabinhos, bolinha, tracinho e 4 rabinhos. Então, vai aumentando a cada passo uma informação. E é bem importante que você entenda isso aqui como uma escala rítmica, tá? O que isso quer dizer? Escala rítmica. Escala é uma organização hierárquica de alguma coisa, né? Então isso daqui é uma sequência lógica, tá bom? Que você deve sempre pensá-la dessa forma. E aí eu já vou explicar que ela tem uma relação matemática. Chegaremos lá, calma aí. Primeiro então, repare o seguinte. A gente já reparou então que você vai tendo esse desenho cada hora mais ornamentado, com uma coisinha a mais, tá bom? Agora, eu falei rabinho, falei tracinho, falei essas coisas, porque é uma forma de falar. Agora, eles têm nomes também. Né? Na teoria musical, a gente chama isso aqui de cabeça de nota. E a cabeça pode ser uma cabeça branca ou uma cabeça preta. Tá? Então, por que a cabeça é importante? Porque quando a gente for relacionar isso com as alturas, é essa bolinha que aparece lá no pentagrama que a gente viu lá. Lembra que tinha bolinha, representava a nota Sol, a nota Dó, a nota Mi? Então, essas bolinhas aqui, brancas ou pretas, é que vão representar
O resto do desenho vão representar quanto tempo elas duram, ou seja, a duração delas, o ritmo. E a junção dessa coisa de altura com duração é que vai dar as melodias, vão dar as harmonias que a gente vai estudar mais para frente, tá? Então é bem importante você entender isso. Cabeça de nota. E aí depois a gente tem haste. Ou seja, a semibreve é uma nota que não tem haste, ela só tem cabeça. E a mínima já começa a ter haste. Ó. Mínima é cabeça branca ou aberta, como você queira dizer, com haste. A semínima já é uma cabeça preta com haste. A colcheia já é uma cabeça fechada, pintadinha, com haste e um rabinho. Esse rabinho, na teoria, a gente chama de colchete, tá? Colchete porque é uma coisa que vai juntar coisas, vai agrupar. Depois a gente vai ver isso agrupado. Né? A ideia do colchete que vem da matemática de agrupar razões, números e coisas do tipo, tá bom? Então, isso aqui é um colchete, por isso o nome colcheia, olha só. Né? E aqui eu tenho bolinha, haste, que é o tracinho, e 2 colchetes. Aqui vai ser o nome semicolcheia, tá? E eu tenho na fusa aqui, o que, que ela vai ser? Uma cabeça pintada, uma haste e 3 colchetes. E a semifusa vai ser a cabeça, a haste e 4 colchetes. Percebam os detalhes, né? Cada nota aí, então, cada desenho, cada figura rítmica, melhor dizendo, tem o seu desenho, que é muito parecido com o anterior, porém com uma coisinha a mais, e seus nomes parecem bastante diferentes, tá bom? Então já falamos um pouco do desenho aqui. É bem importante você entender que existiu então essa sequência, né? Que a cada passo aí, da esquerda para a direita, vai havendo um aumento de um desenho de uma haste, de um colchete e assim por diante. A bolinha que era branca vira preta, né? Vai sendo aos poucos, tá bom? Muito bem, então vamos falar um pouco dos nomes, que é legal também. Tem coisas importantes aqui. Olha só, perceba que existe sempre nos nomes, por exemplo, essa aqui, semibreve, depois vem uma mínima. Depois da mínima vem uma semínima. Depois da colcheia vem uma semicolcheia e depois da fusa vem uma semifusa. Você consegue perceber então que existe sempre um prefixo chamado semi, né? Tá aparecendo nos nomes, né? Por exemplo, fusa. Se eu tenho uma fusa, eu tenho uma semifusa logo depois dela. Você sabe o que esse prefixo semi quer dizer? E da onde ele vem? Olha, o prefixo semi vem da matemática. E ele quer dizer exatamente a razão da metade. Tá? Por exemplo, a gente usa no português aí do dia a dia, como a gente fala assim, sobre uma roupa usada. A gente fala assim, essa roupa é semi-nova. Ou seja, ela não é mais nova, ela já foi... ela está parcialmente, né, no seu estado natural. Ou seja, metade. No caso aqui, metade, tá bom? Então, sempre, sei lá, a gente também fala assim, essa pessoa é semi-analfabeta, ou seja, quer dizer que ela não é uma pessoa que não sabe ler totalmente, mas também não é uma pessoa que lê fluentemente. Então ela é semi-analfabeta, ela sabe metade só, vamos dizer assim, do assunto, né? São coisas que você pode considerar. Então o semi quer dizer sempre a metade, quer dizer que a semifusa vai sempre ser a metade da fusa. A semicolcheia vai ser a metade da colcheia. A semínima vai ser metade da mínima. Olha só que interessante. Por que esse negócio de metade? A gente está falando de números, né? Lembra lá a duração, né? Eu tenho uma duração, certo? E aí eu tenho uma figura que dura X, eu já sei agora algumas que vão durar metade dessa figura, né? Se eu tenho, por exemplo, uma fusa durando um tempo, eu sei que a semifusa vai durar meio. Se a fusa durar 2 tempos, eu sei que a semifusa vai durar 1, porque ela sempre dura metade da fusa. E aí a gente já começa a desvendar uns segredinhos aí das figuras rítmicas. Mas então, beleza. E a semibreve? Né? Olha, o prefixo semi aparece aí, semibreve. Porque esse nome está aí, a gente já conclui que antigamente, ou em algum momento, existiu uma breve na música. Uma nota chamada breve. E existiu mesmo, tá? Historicamente, isso você lê livros de história, você vai ver isso nos livros de história. Uma figura chamada breve. E até antes da breve existiu uma longa e a outra ainda que seria ainda antes da longa a máxima, né? E olha só esses nomes, máxima, breve, longa, não estão falando sobre a ideia de duração? Não é interessante isso? Ó,
Durar, o que é uma duração breve, o que é uma duração longa. A máxima é a máxima de todas, é aquela mais longa de todas, né? Então, esses nomes existiram, esses nomes foram criados e usados aí no período que a gente chamou de Idade Média e Renascença. Tá? Depois, essas figuras foram sendo usadas a partir da Idade Moderna, que a gente chama. Tá? E ficou para a gente até hoje. Então, as que estariam aqui nesse lado mais esquerdo, que representariam as figuras mais longas, elas já não existem mais. Mas ficou para a gente aqui a semibreve. Então a semibreve é a figura mais longa que a gente tem hoje no nosso discurso musical. Tá? Então considere isso, porque isso é muito importante. O que acontece então? Essa sequência aqui é uma sequência que está organizada da figura mais longa à mais curta. Ó, vamos dar uma olhada aqui nesse gráfico que está aqui na sequência, que ajuda a gente a visualizar isso. Tá? Repare aqui, eu coloquei as figuras agora na sequência em vez de horizontal, vertical. É bem legal isso, porque aqui está no topo, vai ser a mais longa. Eu até coloquei um desenho aqui, sei lá como eu colocar isso aqui, para representar para vocês aí graficamente a ideia de duração, né? O tamanho proporcional das figuras. Ou seja, essa daqui é a mais longa de todas, ó. Perceba, se ela começar aqui, ela vai longe, dura longo. Aqui é a semibreve. A mínima, lembra que é aquela que está embaixo dela, ou seja, a vizinha dela, já vai durar menos. Percebam? É muito menos. Agora, é menos assim, aleatório? Não. Obedece àquela razão matemática do semi que a gente falou. Ou seja, conforme eu vou descendo na tabela, eu vou tendo figuras que vão valer a metade da vizinha de cima. Então existe uma proporcionalidade entre as figuras, de metade ou dobro, tá bom? Vamos entender isso agora? Olha aqui pelo desenho. Se essa é a mais longa, isso eu já sei, essa daqui é a mais curta, ó. Elas vão descendo em sequência encurtando. Se eu tenho essa daqui que é mais longa, essa aqui vai ser mais curta, ou seja, a mínima é mais curta que a semibreve. Mais curta quanto? Ó, pelo desenho a gente consegue perceber exatamente a metade. Tá vendo? Então, a mínima, ela vai ter a duração proporcional de metade em relação à semibreve. A semínima, por sua vez, que já é a sequência, a próxima na sequência, ela vai ser a metade da mínima, perceba pelo tamanho, ela é menor que a mínima, ela é a metade que a mínima, e ela vai ser um quarto, né, da semibreve. Perceba, o que é a razão de um quarto? Você dividir um inteiro em 4 partes e uma dessas 4 representa o que a gente chama de um quarto, né? Matemática, hein? Pensa sobre isso aí. Então, esse tamanho aqui é exatamente a quarta parte desse aqui. Se eu pegar 4 desses daqui, eu vou conseguir completar uma dessa. Ou seja, 4 semínimas completam o tamanho de uma semibreve. Porque a semínima dura 1/4 da semibreve. Essa é a relação. Essa é a brincadeira aí, a matemática que as figuras rítmicas estão fazendo, tá? Bem importante você entender isso. Maravilha. Então vamos seguir em frente. Já sabemos que descendo na tabela eu vou ter o quê? A metade, as figuras que vão diminuindo, né? Agora eu posso ter figuras com um valor de dobro. Se, por exemplo, eu perguntar para vocês assim, olha, a colcheia, vamos pensar na colcheia, que é essa daqui. Ela tem o tamanho da metade da semínima, tá vendo? Ela é a metade exata da semínima. Mas ela também, proporcionalmente, é o dobro de quem está embaixo dela, que é a semicolcheia. Porque, ó, veja, a semicolcheia é a metade dela. Já a colcheia, vai ser o dobro do tamanho da semicolcheia. Então, esse é o pensamento que eu quero que vocês comecem a desenvolver e façam cálculos com isso. Pensem nisso. Por exemplo, ó, quando eu perguntar assim, quanto dura uma mínima? Aí vem aquela coisa toda. Eu mesmo já ensinei vocês. Ah, professor, você ensinou que vale 2. Beleza? E ela vai valer 2. Só que eu disse lá na aula o quê? Eu disse que ela vai valer 2 quando na fórmula de compasso a gente achar o número 4 lá embaixo. Não foi isso? Quando achar outro número, muda tudo. Então, vamos fazer o seguinte. Quando a gente estiver lendo
a partitura, quando a gente estiver lendo, solfejando, fazendo aulas de solfejo, nós vamos continuar pensando daquela forma. Só que agora, nessa aula de teoria aqui, nós vamos começar a expandir o pensamento de vocês. O que a gente precisa falar? Nenhuma figura tem valor fixo. Gravem isso na sua cabeça. Nenhuma figura tem valor fixo, ou seja, nenhuma dura 1, nenhuma dura 2, nenhuma dura 3. Todas podem durar todos os valores. E eu já vou explicar isso para vocês, tá? Por enquanto, nós temos que pensar nos valores proporcionais. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que uma mínima, por exemplo, eu quero saber o valor da mínima. Aí eu vou relacionar ela com a figura de cima e a figura de baixo, os seus vizinhos. Por exemplo, a mínima vai durar quanto? Ela dura a metade da semibreve e ela dura o dobro da semínima. Ou ela é a metade da semibreve, ou ela é o dobro da semínima. Tá certo? Por que isso? Nós vamos estudar na aula que vem, eu vou falar para vocês sobre unidade de tempo, ou seja, figura que dura um tempo. Essa figura que dura um tempo é uma escolha, tá bom, gente? Ela não vem na música, ela só vem na partitura. Quando a gente pega uma partitura, a gente olha um lugar lá que eu vou explicar isso para vocês também, e aí lá vai estar a referência para você, ó, quem vale um é tal figura. Aí a partir disso você sabe o valor das outras. Agora, como é que você vai saber o valor das outras? Por proporcionalidade, por proporção. E é isso que você tem que aprender primeiro. Proporcionalidade entre as figuras. O que é a proporcionalidade? Então, eu pego uma figura qualquer e eu sei que a vizinha de cima vai sempre valer o dobro dela e a vizinha de baixo vai sempre valer metade. Por que a vizinha de cima vale o dobro sempre? Porque a que está em cima é sempre maior, então vai valer o dobro. E a de baixo vai valer a metade, porque a de baixo é sempre menor, nessa sequencinha aí. Tá entendendo? Beleza, isso é muito importante, tá, gente? Então vamos fazer algumas ideias sobre como isso pode funcionar, tá? Por exemplo, se eu perguntar para vocês assim, quanto vale essa figura aqui? Qual é o nome dela? Tem que pensar já, se não está acostumado, vai lá, vocês têm que se acostumar com esses nomes, tá? Essa daqui é a semicolcheia. Eu falo para vocês, quanto vale uma semicolcheia? Aí você vai falar, opa, semicolcheia, eu preciso ver a vizinha de cima e a vizinha de baixo. E eu sei que a vizinha de cima sempre vai valer o dobro e a de baixo sempre vai valer a metade. Então a resposta seria, a semicolcheia dura a metade da... Não, desculpa, né? Estou falando em posição, tendo a semicolcheia como referência. Então, se a semicolcheia, eu quero saber o valor dela, a de cima vai sempre ser o dobro do tamanho dela. Então, a semicolcheia vai valer a metade, né? Você entende que é inverso? Se a de cima é maior, a semicolcheia vale a metade da colcheia e vale o dobro da fusa. Porque a semicolcheia é maior que a fusa e menor do que a colcheia. Tá? Então, essa questão de menor ou maior, tem que estar sempre observando. E em relação entre vizinhas, é sempre dobro ou metade. Entendido isso aí? Por que isso, gente? Por que isso é importante? Porque, como eu disse antes, vai ter uma figura que dura um. E a gente vai fazer a escolha disso. Tá? Então, por exemplo, vamos partir disso agora. Eu vou escolher aqui. Eu vou dar uma escolha aqui. Qual figura vai valer 1? Vamos ver. Eu vou escolher a mínima valendo 1, tá? Ela vai valer 1. Professor, mas por que você escolheu a mínima? Por escolha. Só uma escolha sem muitas considerações. Escolha livre mesmo, tá bom? Então eu escolhi ela valendo 1. Quando eu escolho uma para valer 1, eu uso então a relação o conhecimento de proporção para saber o valor das outras. E é isso que a gente tem que estar sempre fazendo. Então vamos lá? Se a mínima vale 1, eu sei então que a semibreve vai valer 2. Por quê? Porque a semibreve é o dobro da mínima. Ela está em cima, ó, ela é o dobro. Então se essa vale 1, a semibreve vale 2. A semínima já vai valer a metade, porque ela está embaixo. Entendeu isso? É muito importante isso, né? E essa coisa de valer é a duração, lembra? Quanto que dura uma mínima, né? A partir de hoje a gente tem que pensar assim, quanto dura uma mínima? Você fala assim, não sei, eu preciso saber quem vale 1 primeiro.
E esse quem vale 1 eu vou explicar na aula que vem, como é que a gente vê e tudo mais, chama unidade de tempo, tá? Mas aqui a gente já trabalha com essa consciência de que eu preciso escolher uma então delas para valer 1, uma referência, para eu saber o valor de todas as outras, tá bom? Então vamos escolher outra, para que você consiga trabalhar na sua cabeça. Vamos pensar que a semicolcheia vale 1. Eu defini isso, eu escolhi, tá? Você pode estar aí perguntando agora na sua cabeça, mas por que a semicolcheia vai valer 1? Por escolha, gente, tá? O compositor, quando vai escrever, ele escolhe uma figura. É uma escolha, não tem nenhum parâmetro matemático. O que tem aí, que nós vamos falar mais para frente, são parâmetros culturais, né? Ou lógicos. Por exemplo, cultural. A gente costuma usar mais a semínima como unidade de tempo. Essa figura aqui, ó. Se essa valer 1, essa aqui vai valer 2, essa aqui vai valer meio. Não é assim que a gente está aprendendo? Por cultura, simplesmente. Tá? Para ficar um pouco mais simples, para todo mundo fazer com mais facilidade. Mas, que nem eu sempre digo, às vezes você vai encontrar uma escrita diferente. E quando você encontrar uma escrita diferente, como é que faz? Você não vai fazer? Você vai falar assim, não, isso não existe, que nem muita gente fala, não, isso aí não existe, isso aí é... Não pode, não é que não existe, a teoria não diz que não existe, a teoria está dizendo para a gente, inclusive, que você tem opções. Você pode escrever de várias formas. Agora, culturalmente, isso ficou assim, tá bom? Escrevendo mais com essa figura aqui, valendo 1, tá? Então, nós estamos estudando para expandir, lembre disso? Estudando para expandir, não para ficar trancado dentro de um lugar que as pessoas dizem e assim por diante, tá? Então, culturalmente é isso. Qual seria a função de escolher essa daqui mais como unidade de tempo? Porque a gente vai ter figuras longas, né, com 2 tempos, com 4 tempos, e vão ter bastante figuras curtas também. Então, dentro da escrita, a possibilidade de uso de figuras mais longas, figuras mais curtas, essa aqui, que é a semínima, permite uma gama grande, tanto de figuras longas quanto figuras curtas, tá bom? Então é só por isso, mas a teoria não diz que tem que ser assim, que a semínima, nenhum livro de teoria diz que a semínima dura 1 tempo, que a mínima dura 2, não. Ele diz o seguinte, a semínima dura 1 tempo quando a unidade de tempo for semínima. E aí você vai ter que olhar isso na forma de compasso que a gente vai ver melhor em outras aulas, tá bom? Então aqui a gente tem que trabalhar o pensamento lógico. Não fique ansioso aí de já querer saber como é que vai ficar o som disso, não. Lógica, entenda a lógica primeiro e depois a gente vai resolver isso nas aulas de solfejo. Inclusive já tem aulas de solfejo aí no meu canal, né? Mas vamos com calma, tá bom? Faça aí as aulas primeiro, de teoria, entenda para depois a gente chegar nas aulas de solfejo, beleza? Então, ó, vamos fazer outra possibilidade. Se a colcheia vale 1, eu estou dizendo, escolhi a colcheia. Se a colcheia vale 1, beleza? Quanto que vale a vizinha de cima? Ou seja, a semínima vai valer o quê? Ela é maior, né? Então ela vale o dobro, lembra? Vizinha de cima o dobro, vizinha de baixo metade. Então, se a colcheia vale 1, a semínima dura 2 e a semicolcheia dura metade. É sempre assim. Tá bom? Agora, nós temos que expandir isso, porque eu tenho que saber o valor das outras. Ou seja, vamos lá, se a colcheia dura 1, vamos pegar a colcheia como unidade de tempo, que é a palavra, vamos acostumando. A colcheia dura 1. Eu sei que a semínima dura 2, porque ela é o dobro. Mas quanto vai durar a mínima, então? É só ir expandindo o dobro do dobro, tá, gente? Ó, se a colcheia dura 1, a semínima dura 2. Quanto é o dobro do 2? 4. A mínima vai durar 4 tempos. E quanto vai durar uma semibreve? O dobro de 4, 8 tempos. Tá bom? Vai dobrando, ó. Percebam aqui, né? Ó, pelo gráfico dá para perceber isso, né? Que vai o dobro do dobro, a metade da metade e assim por diante. Então, e continuando, vamos ver os de baixo agora. Se a colcheia durar 1, quanto vai durar então a semicolcheia? Ela é a metade, né? E aí, se a colcheia dura 1, a semicolcheia dura metade, quanto vai durar uma fusa? Metade da metade, que é o quê? 1/4, tá? Então, 1/4 de tempo. E quanto vai durar uma semifusa, então? Metade de 1/4, que é 1/8. Esses números vão aparecendo, tá bom? Então é bem simples de calcular. Você saber que se eu vou subindo, eu vou dobrando. Se eu vou descendo, eu vou diminuindo pela metade esses valores. Beleza? Então, ó,
Vamos fazer uma coisa prática aqui que ajuda também bastante. Aqui eu tenho as figuras desenhadinhas, bonitinhas, na sua sequência, do jeito que você viu aí. E aí a gente vai escolher uma unidade de tempo qualquer. Vamos pensar aqui que, vamos dizer, sei lá, vamos pegar a fusa valendo 1. A fusa vai ser a unidade de tempo, que é a palavra. Ela dura 1. E aí vamos pôr os valores nas outras. Ou seja, se a fusa dura 1, quanto vai valer uma semifusa? Lembra? Semi, ó, fusa, semi, metade, né? Então, se a fusa dura 1, isso aqui vai valer metade, ó. Olha o valor dela aí. Tá aí, meio tempo. É assim que eu quero que vocês aprendam e façam os exercícios. Se a fusa dura 1, quanto que vai durar essa daqui que está em cima dela, que é a semicolcheia? A semicolcheia é maior que ela ou menor? Maior, né? Ó, pela tabelinha aí você já vê. Então, se ela é maior quanto? O dobro, não foi assim que a gente aprendeu? Então, isso daqui vai ser 2 tempos, ó. E aí você vai subindo a tabela, dobrando esse valor. É muito simples. Ou seja, se a semicolcheia dura 2 aqui nessa questão, a colcheia vai durar o dobro de 2, que é 4. E a semínima vai durar 8, porque é o dobro, né? 8 tempos. Depois a mínima vai durar quanto? Vai durar 16, né? Não é para ir seguindo de 2 em 2, é o dobro, tá vendo? Ó? O dobro de 2 é 4, o dobro de 4 é 8, o dobro de 8 é 16, e o dobro de 16, 32, ó, né? Então, essa daqui, a semibreve aqui, assim que a gente fala, ó, se a semicolcheia, a unidade de tempo, é aquela figura que dura 1, eu sei o valor de todas as outras por proporção, de metade o dobro, tá? Então você faz um exercício como esse e começa a entender como funciona a lógica das figuras rítmicas. É muito importante que você tenha essa consciência para expandir, né? Tá bom? Saiba disso, não tenha preguiça, né? Estude isso com vontade que vai ajudar bastante você. Muito bem. Então, vamos pegar outra figura valendo 1, por exemplo. Vamos pegar, sei lá, a colcheia mesmo, que a gente já fez a colcheia, mas vamos fazer de novo. Ela vai ser a nossa unidade de tempo. Opa, unidade de tempo quer dizer o quê? Figura que dura 1. Então, ela vale 1. Professor, mas por que ela vale 1? Porque eu escolhi, tá, gente? É a escolha, é simples. Não tem parâmetros, que eu falei, só culturais e algumas coisas, mas aqui para exercício eu escolho, qualquer uma delas pode durar 1. Tá certo? Então, beleza. Então, se a colcheia dura 1, aí eu vou pôr os valores. Pode ser para cima, do jeito que você quiser. Se a colcheia dura 1, quanto vai durar a semínima? O dobro, né? Sempre assim. Então, o dobro de 1 é 2. E aí, quanto vai durar a mínima? Opa, o dobro de 2 é 4. E o dobro de 4, que vai ser o valor da semibreve, 8 tempos. E assim por diante. Ó, 8 tempos, certo? E a semínima? Se a colcheia dura 1, quanto dura a semínima? Não, a semicolcheia. Opa, será que ela vai durar 2? Que nem antes? Não, ela não dura mais 2. Ela vai durar, agora ela é menor do que 1, porque quem dura 1 é a colcheia. E ela é menor quanto? A metade. Então, aqui vai ser meio tempo, ó, metade. Tá bom? E a metade da metade? Nossa, eu sou ruim com fração, né? Que nem todo mundo fala. Gente, é muito simples. Fração. Você tem o inteiro e ele vai sendo cortado em partes. Você pode cortar ele em 2 partes, você vai ter 2 metades. Se você cortar em 4 partes iguais, você vai ter 4 quartos. Tá? Se você cortar em 8 partes iguais, você vai ter 8 oitavos. Tá? O que essa figura representa aqui, ó, é uma das metades. Das metades. E a próxima aqui vai ser uma parte dos quartos, ou seja, uma parte só daquelas 4 que foi dividido para completar o inteiro. Ou seja, um inteiro desse aqui, que é a colcheia, ele vai precisar de 4 semicolcheias para completar o mesmo tamanho dessa. E essa é a lógica que a gente vai estar trabalhando aí, conforme for indo, tá bom? Entendeu? E então, seguindo, para terminar, aqui vai valer, a semifusa vai valer quanto? Opa, metade de 1 quarto é 1 oitavo. Tá certo? Repara também que quando vai na fração aqui, a gente vai dobrando o valor do número de baixo. Ó, 2, 4, 8. Porque isso indica que está fracionando, cada vez fracionando mais, né? Metade da metade da metade, assim por diante. Matemática mesmo.
Certo? Entenderam aí? Beleza? Então agora eu vou propor uma outra coisa para vocês. Vocês vão fazer para mim aqui, ó, com a quem vai valer um é a semicolcheia, tá? Então façam aí, calculem os outros valores. Eu vou dar alguns minutinhos aqui, alguns segundos na verdade, né? Estamos num vídeo para você pensar. Se for o caso, pause o vídeo e faça. E depois eu vou dar a resposta para você ver se você está entendendo. Pausa o vídeo. Então vamos lá para a resposta. Fez aí? Maravilha, calculou. Não deixe de fazer, tá, gente? Experimente, é uma oportunidade de você ver se você está entendendo. Então agora vamos à resposta. Bom, se a semicolcheia vale 1, o pensamento é igual. O de cima, que é a colcheia, vai valer o dobro, que é 2. E aí a sequência é a mesma. A semínima vai valer 4, que é o dobro do dobro. Né? A mínima vai valer 8, que é o dobro de 4. E a semibreve vai ficar valendo 16. E assim por diante. Tá? A semicolcheia valendo 1, eu vou ter a fusa valendo metade. Espera aqui. Metade, porque é meio, tá embaixo, tá vendo? E a semifusa vai valer 1/4. E aí estaria a resposta certa de todos os valores da tabela. Aqui eu acho que você já consegue então conceber o seguinte: não tem figura, não tem valor fixo para as figuras. Né? Quanto dura? Se alguém perguntar para você assim aleatoriamente, quanto dura uma semínima? Você não pode responder assim, a semínima dura 4 tempos. Porque ela só dura 4 tempos quando ela mesma for unidade de tempo. E isso é uma escolha que está à parte disso aqui. Está à parte da figura. Alguém escolhe uma figura. Tá? E essa escolha a gente vai ver depois como é que é feita, como é que é feito e aonde aparece isso na partitura. Tá? Portanto, a resposta deve sempre ser relacionada, ter uma relação a uma figura que dura 1, a uma unidade de tempo. E assim, fazendo assim então, que as figuras tenham valores variados. Uma semínima pode durar aqui por exemplo, ó, ela já está durando 4 tempos. Certo? Eu posso ter uma semínima durando meio, posso ter uma semínima durando o valor que der, o valor que for. Tá? Depende de quem dura 1. Tá? Essa é a consciência. Então, para finalizar essa aula, o que nós aprendemos hoje? Figuras rítmicas são aqueles desenhos que vão aparecer numa partitura para representar as durações. Ou seja, para eu saber se aquele som vai durar 1 tempo, 2 tempos, 4 tempos e assim por diante. E para que eu saiba configurar exatamente, eu vi uma semínima desenhada lá, e para eu saber se ela dura 4 tempos, 1 tempo, meio tempo, 1/4, eu preciso saber qual figura dura 1. Tá? E aí isso a gente vai aprender a olhar na partitura nas próximas aulas. Mas é bem importante então que aqui nesse momento você já esteja então construindo na sua cabeça a necessidade disso e não ficar fixo na cabeça, né, de que a semínima vale 1, que a mínima vale 2, que a semibreve vale 4 e assim por diante. Beleza? Lembre, nós estamos expandindo o conhecimento de vocês. Outra coisa importante sobre figuras que eu quero, conhecimento sobre figuras rítmicas, seus nomes e seus desenhos. Tá? Você tem que saber os desenhos. Quando eu falar assim, como é uma semibreve? Me diga como é que ela é. Qual é o desenho de uma semibreve? Você vai falar, semibreve é uma bola, um desenho de uma bolinha vazada, branca. Pronto. E essa bolinha vazada, branca, como é que a gente chama? Chama cabeça de nota. Né? Como que é uma fusa? A fusa ela é uma cabeça de nota preta, pintada, com uma haste e 3 colchetes. Tudo isso a gente aprendeu aqui nessa aula. E tudo isso é informação sobre figuras rítmicas. Você tem que conhecer isso bem para se comunicar bem com os músicos, né? Então, como é que fala? Fique atento, faça esse estudo atentamente. Uma outra coisa importante sobre figuras rítmicas, a sequência delas. As figuras não são soltas, elas têm uma sequência. E essa sequência é regida por quê? Por valor, por tamanho delas, que é proporcional, certo? Valores matemáticos, de dobro a metade. Então eu tenho da mais longa a mais curta,
Essa sequência sempre será assim, para a gente pensar, não que vai aparecer na música. É que nem a escala, do, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, é uma sequência. Mas ela não aparece na música desse jeito. Ela só serve para a gente organizar as ideias, tá? Assim como as figuras rítmicas também. São 7 apenas, 7 figuras rítmicas, assim como são 7 notas musicais lá, a primeira escala que a gente aprendeu. São 7 figuras rítmicas para a gente iniciar aí a brincadeira. E elas estão organizadas em sequência matemática, que é regida pela proporção de dobro e metade entre elas, tá? E a expansão dessa razão aí. Beleza, gente? Ó, bastante coisa, né? Sobre figuras rítmicas. Mas o principal, além de todo esse conhecimento, é você saber olhar uma figura e falar para mim, olha, o valor dessa figura é tal. Porque quem vale 1 é tal, essa figura dura tal. Por exemplo, se eu disser para vocês assim, ó, e aí eu vou tirar, esquece esses valores aqui, eu vou mudar aqui. Vou tirar tudo daqui. Ó, pronto. Aí eu chego para vocês e falo assim, ó, bom, ó, gente, a mínima é a unidade de tempo. Ou seja, é a figura que vale 1. Se a mínima vale 1, quanto dura uma colcheia? Puxa, você fala, e agora? Caramba. Calma, pense com calma, você chega lá. Aí você faz, lembra da tabelinha. Se você não lembra, numa prova, coisa do tipo, desenha a tabela do lado, na sequencinha ali, para você estar seguro que você está lembrando de todas as sequências. Nas minhas provas não tem problema. Provas de outros professores você tem que perguntar. Mas eu até acho legal que você faça várias vezes o desenho da sequência, porque assim você treina bastante, tá bom? Então, assim, vamos lá, a resposta. Desenhou, aí você põe aqui o valor de 1. Bom, a mínima vale 1, certo? Se a mínima vale 1, quem está embaixo da mínima é a semínima. E embaixo ela é menor, então ela vale meio. E quanto vai valer uma colcheia, então? Metade de meio, que é 1/4. Então a resposta seria 1/4. Por quê? Eu perguntei quanto vale uma colcheia. Sabendo que a semínima é a mínima é a unidade de tempo, que vale 1, a colcheia vai durar 1/4. E assim por diante. Né? Se eu quiser saber, por exemplo, ó, a fusa vale 1, eu quero saber o valor da semibreve. Nossa, tá distante. Tá mesmo, mas vai com calma, você chega lá, ó. Se ela vale 1, se a fusa vale 1, a semicolcheia vale 2, a colcheia vale 4, a semínima vale 8, a mínima vale 16 e a semibreve vale 32 tempos. Então, assim, é só ir calculando nessa sequencinha que você não erra. Agora, se você não souber essa coisa, ou que acontece muito, tem aluno que fala assim, ah, então beleza, já entendi. Se essa vale 1, essa vale 2, essa vale 6, essa vale 8. 6? Por enquanto não vai aparecer 6 aqui, tá? É sempre 2, 4, 8, 16, 32 e 64. É o dobro do dobro, não erre nisso. Assim como descendo a tabela, é 1, metade, 1/4, não tem 1/3, 1/8, não tem 1/5, 1/6, 1/7, não tem nada disso ainda. Esses valores virão depois. A gente vai falar como anotar esses valores, tá? Por enquanto, então, são só esses valores aí. Beleza? Bom, gente, a aula está feita. Façam bom proveito, estudem, tá? Eu passo os exercícios depois no grupo mesmo para vocês realizarem sobre isso daí. E até a aula que vem, que a gente vai falar então de unidade de tempo. Obrigado e até lá. Valeu.